Meu nome é Celina Furtado, sou mentora e consteladora familiar. E hoje eu vim aqui para avaliar com vocês a situação do Brasil no contexto sistêmico de equipe, certo? Então vamos lá? Todo sistema é regido por leis. E quando essas leis estão disfuncionais, o sistema entra em colapso. Mas o que é sistema? A família é um sistema, o sistema solar é um sistema, o ecossistema da natureza, uma empresa é sistema, uma cidade, as leis de um estado, tudo é sistema e tudo tem lei para que haja ordem. Um time de futebol também é sistema, um clube. E hoje nós vamos além. Nós vamos além dos fatos. Eu vou enumerar alguns fatos aqui que eu observei, né, com a minha interpretação, e depois nós vamos analisar juntos, certo? Nessa Copa de 2026, né, essa Copa de futebol, não só sobre técnica, mas sobre escalação, eu quero abordar aqui algumas coisas com vocês. Além disso, né, do que houve na falha do sistema em si, da técnica, dos jogos, do que poderia ter sido feito, eu vou querer analisar com vocês também a questão sistêmica, certo? O que é que os fatos mostraram? Eu identifiquei algumas coisas aqui. Primeiro, a dificuldade em transformar a posse de bola em oportunidades. Quantas oportunidades o Brasil não perdeu? Não só nesse último jogo contra a Noruega, mas com os outros jogos também. Porque não tiveram calma, não tiveram sangue frio para finalizar as jogadas, né? Tem os erros individuais, né? Que nos momentos excessivos, nos momentos decisivos, queda emocional depois do gol, certo? A ansiedade de querer resolver tudo rápido. A comunicação foi reduzida entre os jogadores, não se comunicavam muito bem. Não tinha hora que era para atacar e impedir o avanço do adversário e eles ficavam só tocando bola. Não corriam, não enfrentavam, né? Houve pouca marcação, né? Que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Pouca marcação contra o adversário, que permitiu os 2 gols da Noruega. Foi falha na defesa, porque eles parece que não estavam acreditando que eram capazes, ou não sei o que acontece com os times do Brasil quando vão para a Copa. Eles são tão eficazes nos times, né, que jogam no país ou nos clubes e estrangeiros, mas quando se unem para jogar na Copa, parece que vem uma nuvem de incertezas, de insegurança. Cai tudo nessa época aí, entendeu? Faltou garra, faltou confiança, faltou tudo isso. E vamos ver aqui sobre confiança, né? Quem deveria ter batido o pênalti? Quem vocês acham? Escrevam aí. Quem vocês escolheriam para bater aquele primeiro pênalti? E tudo começou ali, naquela cobrança que não foi eficaz. Ninguém é obrigado sempre a acertar. Mas eu penso que deveria ter um líder, um mais experiente, de sangue mais frio, para fazer aquela cobrança. Vocês não concordam? Será que não faltou um líder ali naquele campo? Com certeza, cada um de vocês vai ter um monte de coisa para falar, para discordar de mim. Mas o que é bom nas relações é justamente isso. Você aceitar a opinião do outro, né? Aceitar as diferenças. Quando existe essa aceitação da diferença, da opinião do outro, as relações ficam boas. Você pode se relacionar bem com as pessoas. Não querer que a sua opinião seja certa sempre, né? Aí eu vou avaliar agora
na questão sistêmica. Por que acontece esse tipo de coisa? A gente sabe que muitas coisas mudaram no futebol. Antigamente os brasileiros eram respeitados, os jogos eram feitos só de dribles, não tinha esse corpo a corpo, não tinha essa força de luta, de jogar, né? De querer vencer pela força, pela velocidade, pela altura. Hoje está tudo diferente. Não é mais como antigamente. Que jogava bem quem sabia driblar, quem sabia levar a bola sozinho. Mas hoje, com essa questão dessa muita força e muita velocidade e muito ataque, os jogadores quase não têm condição de levar uma bola do meio do campo até o gol. O que está prevalecendo é a força. Mas a técnica, o drible, tudo isso é importante também. Entendeu? Eu posso citar alguns pontos aqui para a gente discutir em relação às leis. Eu já falei no início que cada sistema tem sua lei, né? As leis para serem, por exemplo, as leis de um país é a Constituição do país, né? Que deve ser cumprida. E quando ela não é cumprida, acontece um caos, como está acontecendo aí no Brasil, né? Então, vamos começar com a lei da hierarquia. A hierarquia é uma lei que quem é a pessoa mais importante no sistema familiar? Por exemplo, são os pais. Eles são a força da família. E essa hierarquia tem que ser respeitada. Fora do campo, quem era responsável pela hierarquia? Quem era o elemento principal? O técnico, né? Mas será que os jogadores confiavam no técnico, né? Eles reconheciam ele como um técnico que eles podiam discutir, eu não sei, eu estou só aqui jogando poeira no ventilador. E onde houve falhas? Se houve falha nessa hierarquia fora do campo. E dentro do campo também há uma hierarquia? Ah, sim. Há sempre um que tem que ser um líder. Pode ser o capitão, como pode ser outro jogador. Mas houve liderança? Quem deveria ter liderado? Quem é o capitão? Como numa família, tem que ter um líder. Esse líder tem que demonstrar, não apenas que joga bem, né, no caso, mas que ele incentiva, aponta as falhas, orienta, cobra resultado e ele vai gritando no campo e até acalma também os outros elementos, quando é necessário, né? E aí eu pergunto, havia liderança? Havia liderança no jogo, no time do Brasil? Temos outra lei muito importante, a lei do pertencimento. Será que os jogadores todos se sentiam pertencentes de um sistema, de um grupo, ou queriam só mostrar um valor individual? Né? Será que o Neymar se sentia pertencente? Porque ele ficou vários jogos sentado lá no campo, com a desculpa que poderia se machucar. Será que ele não deveria já ter começado no início do jogo? Uma pessoa que já pega uma batata quente na mão, o que é que ela pode fazer? Muito pouco, porque já entra com o emocional muito cobrado. E além do mais, o time estava totalmente desestruturado emocionalmente. Além do que, eu estive observando que os últimos times brasileiros, eles só reagem quando estão no sufoco. Talvez, se Neymar tivesse entrado desde o início, já teríamos feito mais gol e não estaríamos naquele sufoco. Perdemos um gol de pênalti, perdemos um gol também na cara do goleiro, que poderia ter sido driblado. Eu, como tenho dificuldade de gravar aqui, escrevam aí o nome do jogador que perdeu aquele gol, que eu não sei, certo? Será que Neymar se sentia pertencente? E será que os outros também se sentiam? Quantas vezes essa equipe jogou junto? Quantas vezes essa equipe treinou junto? Para ficar um sistema equilibrado, para um conhecer a fraqueza e a potencialidade do outro. Não há treinamento em conjunto
pouquíssimos treinamentos, como isso pode dar certo? Na vida, nas famílias, numa empresa, tudo tem que funcionar correlacionado e um cooperando com o outro. Quando os pais são só os únicos adultos, eles têm que ser o principal, a maior força da família. E os filhos pequenos, a prioridade. E o exemplo que os pais dão para os filhos tem que ser bons exemplos para que eles criem condição de ir para a vida com segurança, com amor, né? Então, vamos lá. Tem também a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é quando a equipe está equilibrada, que sabe a hora de atacar, a hora de correr para defender. Não fique esperando. Esperando o quê? O que é que o Brasil estava esperando? Acontecesse um milagre? Que Deus descesse ali e resolvesse por eles? Tem que ter prudência, tem que ter apoio, tem que ir para cima, porque o jogo de futebol agora mudou, pessoal. Eles não entenderam ainda que mudou. É muita velocidade, é muita força, entendeu? É muita agressão. E tem que, se não fizer isso, não vai continuar. Vai continuar sempre a mesma coisa. Vai ter vários jogadores, estrelas que jogam em outros times. Eu acho que eu estava até pensando aqui, antigamente, quando os jogadores brasileiros só jogavam no Brasil, eles tinham muito mais tempo de treinarem juntos. Hoje não. Eles só se veem na Copa do Mundo. Que time é esse? Que família é essa? Que ninguém conhece ninguém? Como pode haver fruto numa relação assim? Entenderam? E quando um polo domina o outro, por exemplo, só ataca e não defende, pronto. Isso aí é o suficiente para sofrer um gol. Foi isso que aconteceu. Até que o Brasil criou boas oportunidades. Outro ponto que eu vejo aqui é a questão emocional dos atletas. Nós nunca vamos dissociar a questão pessoal, emocional de cada um quando a gente traz para a vida, quando a gente traz para a profissão, porque isso continua dentro da gente. Cada atleta possui a sua história. História, às vezes, de derrota, de cobrança, de sucesso ou de fracasso na vida. E isso começa lá de pequenininho. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre os referenciais. Que aí todos esses referenciais, quando acontecem em situações extremas, eles ativam a memória. Isso pode influenciar as decisões. Será que eu sou bom o suficiente? Eu vou desistir. Eu não consigo lutar. Eu me considero logo um derrotado. Isso não vem da agora. Não é porque eles estão ali, levaram o gol. A gente vê tantos times que estão perdendo, mas ficam dando sangue. Aí eu fico me perguntando por quê? Será que isso acontece só com o Brasil? Que não vai atrás da bola, que não dá o sangue para retomar o que está perdido? Ah, e outra coisa, não sei nem se eu já falei, eles só vão reagir quando estão perdendo. Tem que começar ganhando logo. Algumas pessoas aprendem na infância que errar significa perder. Eu não posso errar, se eu errar vou perder. Outros aprendem que precisam ser sempre muito fortes, ser perfeitos e nunca pedir ajuda. Outros, sob alta pressão, têm medo de resolver os conflitos, têm medo de assumir as responsabilidades. E esses referenciais podem aparecer em forma de ansiedade e muito medo. Depois vem as decepções, que eu sei que todos ali eram capazes, uns mais, outros menos. O Brasil tem muitas pessoas ali, tem muitos jogadores capazes de jogar muito melhor do que aquilo ali. Mas por quê que se deixam dominar, se decepcionam consigo próprios? Entendeu? A questão do Brasil não é problema só técnico, não é só de falta de qualidade, né? É principalmente e também essa questão de acreditar. E esta confiança, né?
sistêmica é construída pelo exemplo, pelo modelo de cooperação. E para finalizar, eu vejo que, como numa empresa, como numa família, como qualquer sistema, eles precisam estar equilibrados. A confiança sistêmica é construída pelo exemplo, pelo modelo de cooperação, pela ajuda, pela confiança, quando você chama a atenção do outro, pela correção que o técnico deve ter segurança. Mas nós não estamos aqui, eu não estou aqui para apontar o dedo quem errou, quem acertou. Cada qual, na sua função, tinha a sua responsabilidade de fazer o melhor, responsabilidade individual e coletiva, de levar o Brasil para as finais, eu penso, né? Mas quando falta a ordem nas funções, eu deixo de ser atacante ou eu deixo de defender. Quantas vezes a gente vê atacantes lá na área da defesa, porque a defesa não está suficiente, não é isso? Mas a derrota não nasce... Essa derrota do Brasil não nasceu apenas do gol sofrido. Ela começou quando o grupo perdeu o eixo interno. Cada um tentava carregar mais do que a sua função. A equipe deixou de ser um sistema e virou uma soma de indivíduos. O Brasil, ele não perdeu apenas para a Noruega. Ele perdeu para a falta de ordem interna. Perdeu para a ansiedade. Perdeu para o medo. Existe talento, existe liderança, mas eles não seguiram os seus objetivos. Os objetivos individuais de cada um, de fazer o seu papel no sistema, a função que cada um foi determinado a exercer, e os objetivos, e o objetivo geral, final, né? Objetivo coletivo, que era fazer gol. Então teve tudo isso aí. O talento leva uma seleção até certo ponto, mas só a ordem sustenta uma equipe até o fim. Quando não há ordem, há disfunção. E no futebol, como toda família e como toda empresa, não basta ter pessoas boas. É preciso que cada um ocupe o seu lugar. É preciso que a liderança seja reconhecida. E eu acho que todo mundo acaba concordando que não havia liderança dentro do time. O time estava solto e cada um desesperado, querendo fazer o seu melhor, mas não havia liderança. Precisa ter um objetivo comum, como eu já falei, né? E o sistema deve estar estruturado para vencer. E isso não acontece se o sistema entra em colapso. Então, essa é a minha avaliação sistêmica, levando em consideração as leis familiares, as leis de uma empresa, que também tem que ter a sua hierarquia. Se a empresa, se há discórdia dentro de uma empresa, a empresa não cresce. O bom exemplo tem que vir de cima, né? Da presidência, da diretoria, eles têm que dar bom exemplo, para que o resto siga aquele exemplo. E é isso. Vamos torcer para que o Brasil acorde, que mude de estratégias, que treine mais, que apareçam novos talentos mais fortes e mais altos, porque isso também conta. Conta na decisão de um gol de cabeça. Até a próxima vez.